E aí pessoal, tudo bem? Em Eletrotécnica CA, hoje eu vou resolver o circuito RC paralelo. Vamos lá? Um circuito em paralelo é caracterizado por possuir a mesma tensão elétrica em todos os elementos. Tem aqui então uma fonte de alimentação que está em paralelo com o resistor, que está em paralelo com o capacitor. Esta fonte tem características de valor eficaz, frequência e fase inicial. O primeiro passo é transformar a reatância capacitiva, calculando através da fórmula já conhecida 1 sobre ômega-C, onde ômega é igual a 1 sobre 2π Fc. Então nós temos que transformar o valor do capacitor dado em farad para um valor equivalente em ohms, de acordo com a frequência do nosso circuito, e isto é a reatância capacitiva. Uma vez calculada a reatância, você tem que aderir, você tem que transformar a reatância capacitiva em impedância capacitiva, agregando aqui então o menos J em coordenada retangular, ou transformando o menos J em coordenada polar com um ângulo de menos 90. Então a impedância capacitiva é igual a XC com um ângulo de menos 90. O próximo passo, nesta metodologia que eu vou seguir, eu vou fazer um processo inverso. Você poderia utilizar aqui a equação dos nós, a equação das malhas, calcular a impedância equivalente, mas eu vou calcular primeiramente as correntes e depois eu vou obter a minha impedância ao final. Então eu vou utilizar aqui pela lei de Ohm, que a tensão do resistor será a tensão da fonte dividida por esse valor do resistor. Para a corrente no capacitor, vou seguir o mesmo procedimento, tensão da fonte dividido pela impedância do capacitor. Uma vez que eu tenha calculada a corrente IC e a minha corrente IR, pela lei de Kirchhoff das correntes, a corrente que chega tem que ser igual à corrente que sai. Então a corrente da fonte tem que ser igual a IR mais IC. Bom, só que essa não é uma soma direta. É uma soma fasorial, porque a corrente e tensão no resistor estão em fase, mas no capacitor estão defasadas de 90 graus. Então, para que você possa, de maneira bem simples, calcular a soma dessas correntes IR e IC, você deve e pode utilizar Pitágoras. Então, você vai elevar as correntes ao quadrado e tirar a raiz quadrada. Se você estiver só interessado no módulo, beleza, pode parar por aqui. Se você quiser saber também a defasagem, calcular as correntes, então você pode determinar que a corrente vai ter um ângulo, dado aí pela equação da tangente a menos 1, o arco tangente ou tangente inversa da corrente IC dividido pela corrente IR. Com isso, você vai encontrar aí o ângulo da corrente na fonte. Calculada então a corrente na fonte, se você quiser calcular também qual é a impedância total desse circuito, a impedância total em paralela, que é o mesmo que se você tivesse calculado lá atrás, qual era o valor da impedância do resistor em paralelo com o capacitor. Basta você utilizar aqui a lei de Ohm, só que agora você quer a impedância, vai ser então a tensão da fonte dividido pela corrente da fonte, ou a corrente total. E lembrando que essa também deverá ser uma divisão fasorial. Você deverá levar em consideração o valor dos ângulos, não somente os módulos da tensão e da corrente. Bom, vamos analisar um exemplo para verificar todo esse procedimento desse cálculo matemático aqui para o circuito RC paralelo. Tenho aqui então um circuito RC paralelo, onde eu tenho uma fonte de 127 volts, 60 Hz no ângulo de 0 grau, fase 0 graus. Um resistor de 100 ohms e um capacitor de 27 microfarad. Eu quero calcular aqui a corrente em cada um desses elementos, bem como a defasagem, o ângulo da corrente com relação à tensão. Bom, então o primeiro passo que eu tenho que executar é transformar o meu capacitor em reatância capacitiva, utilizando a fórmula do 2πfc, 1 sobre 2πfc, chegamos aqui a um valor de 98,24 ohms. Então um capacitor de 27 microfarads na frequência de 60 Hz equivale a uma impedância, uma reatância capacitiva de 98,24. Bom, a reatância tem que ser transformada em impedância, porque nós temos aqui as defasagens, quando a gente tem os elementos reativos. Então aqui o capacitor, você adiciona aqui o menos J, então ficaria menos J 98,24 em coordenada retangular, ou 98,24 com um ângulo de menos 90 em coordenada polar. Bom, tenho todos os elementos necessários, vou calcular a corrente então primeiramente no resistor.
Utilizando aqui a lei de Ohm, tensão dividido pelo resistor, obtenho aqui 1,27 amperes, né, na fase 0 graus, o que comprova mais uma vez que, né, tensão e corrente em um resistor sempre estão em fase. Bom, para o capacitor, vou fazer o mesmo procedimento, né, só que a tensão da fonte dividido pela impedância do capacitor, considerando aqui, né, toda a defasagem. Então eu vou ter aqui 127 fase 0 dividido por 98,24 fase menos 90, fazendo aqui o cálculo, né, dividindo, né, módulo por módulo e ângulo de cima menos o ângulo de baixo. Então o ângulo da corrente no capacitor está com 1,293 amperes, né, fase mais 90. O que isso implica que se a tensão da fonte é a mesma, né, para todos os elementos que estão em paralelo e a tensão está na fase 0, a corrente mais 90 indica que a corrente no capacitor ela é adiantada de 90 graus. Bom, para calcular a corrente na fonte, nós vamos somar então a corrente do resistor com a corrente do capacitor. Mas como elas não são, né, em fase, elas não estão em linha, elas estão defasadas em 90 graus, né, nós temos que usar aqui, né, do artifício de Pitágoras. Se você tiver uma calculadora que faça cálculos, né, direto com os números complexos, você pode fazer a soma, né, mas aqui nós vamos utilizar Pitágoras, pois aí você resolve com qualquer tipo de calculadora que tenha pelo menos a raiz quadrada. Então, elevando aqui ao quadrado cada uma das correntes e tirando a raiz, eu obtenho aqui um valor de corrente na fonte de 1,812 amperes. Se você quiser apenas montar o circuito e verificar com um voltímetro, né, as tensões, né, e principalmente as correntes com os amperímetros, este será o valor que você deverá ler, né, aproximadamente para a sua fonte de alimentação neste circuito RC paralelo. Mas se você quiser calcular a defasagem, você pode também, né, fazendo uso da tangente menos 1 ou do arco tangente. Né? Neste caso aqui, você deverá fazer a tangente menos 1 de IC por IR, né? Fazendo aqui a substituição, jogando aqui os valores na calculadora, obtemos aqui um ângulo de 45,51. O que isso significa que a corrente na fonte de alimentação está adiantada com relação à tensão de 45,51 graus. Se esse ângulo desse negativo, significaria que a corrente na fonte estaria atrasada. Neste caso, a corrente da fonte está adiantada, o que é perfeitamente, né, normal e esperado para este circuito, em função, né, do nosso circuito ser um circuito capacitivo. Em resumo, então, para o circuito RC paralelo, primeiramente você deve calcular a reatância capacitiva, depois calcular a impedância capacitiva, ou seja, adicionar aqui o menos J, o ângulo de menos 90, depois calcular a corrente tanto no resistor quanto no capacitor, realizar a soma dessas correntes para obter a corrente total, só que você deve usar aqui Pitágoras por essas correntes estarem defasadas de 90 graus. Finalmente, se você quiser, né, como forma opcional, você pode determinar, né, de forma indireta qual é a impedância total do seu circuito, qual é a impedância do seu circuito em paralelo. Bom, galera, com relação aí ao circuito RC paralelo, neste momento era isso que eu queria mostrar para vocês. Que todos estejam bem, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, pessoal.